Bom dia, boa tarde e boa noite, independente de onde você esteja, jovem. Eu espero que você esteja bem aconchegado. E hoje eu vou tratar de um assunto diferente com vocês. Eu vejo muito com o tempo como o Poppy Playtime e a própria empresa ela vai crescendo e se expandindo por muitos mais lugares, e assim ficando bem mais conhecida. Fico até feliz por isso, mas certas coisas me incomodam com o tempo. Como diz na própria capa, eu vou dar minha certa opinião sobre coisas que ainda me incomodam em Poppy e que me fazem não querer gostar tanto assim. Poppy é um jogo bom? Sim, eu considero isso. Mas existem coisas que me incomodam. Eu até ficaria feliz se outras pessoas gostariam de comentar a sua opinião sobre o que acham, sobre se concordam ou discordam. Eu ficaria feliz de escutar. Então, sente-se e se acomode, jovem, pois eu irei dar minha pequena opinião. E começamos já aqui. Uma das primeiras coisas que sempre me incomodou no Poppy Playtime, desde o primeiro capítulo até o quarto, é como o protagonista, ele não é nada. Como assim, Capotinho? O protagonista, desde o primeiro capítulo, eu nunca senti muita compaixão para ele, ou até certa empatia. Ele sempre se demonstrou um personagem vazio, chato e sem graça. Ele não reage a nada, ele não faz nada, ele não comenta nada. A única coisa que ele faz é seguir tudo sem questionar nada, como o próprio Dr. Halley Sawyer no capítulo 4 fala. Você só segue e sobe e desce e faz tudo que uma boneca faz, sem ao menos questionar nada. Eu sei que a ideia é fazer ele ser misterioso, mas ser um personagem completamente estúpido e sem graça já é outra história. Quantas vezes ele já escutou coisas, como desde o próprio capítulo 4, onde o Dr. Halley Sawyer comenta sobre a Poppy ter participado e não falou nada, e o protagonista chega e ele não fala nada. O que seria mais sensato alguém se fazer é perguntar: o que raios foi isso, Poppy? E nem isso o protagonista faz. Desde a luta do Dewey, a única coisa que ele faz é ficar calado e faz tudo como se fosse só apenas um personagem de um jogo programado. Sim, eu sei que é meio irônico falar isso, mas os próprios personagens de Poppy, Dewey, a Poppy, a Kissimmee, Huggy Wuggy, Mommy Legs, Catnap conseguem ser muito mais interessantes do que o próprio protagonista. Eles têm a personalidade, eles interagem com o mundo. O protagonista não. A única coisa que ele faz é ser um telespectador. Ele não faz nada. A única coisa que ele faz é ser vazio. E mesmo para aqueles que acham que a ideia dele é só ser um personagem misterioso, Misside,
Um vídeo que talvez eu tenha trazido, ou eu vou trazer antes, eu não sei que tempo eu tô lançando esse vídeo. Mas enfim, até um protagonista que não fala tanto como ele conseguiu ser muito mais carismático do que o próprio protagonista de Pop, o Jimmy Side. Não sabemos nada, mas ele ainda interage com o mundo. Ele fala, ele pensa, o que faz a gente até gostar dele, num certo ponto. Mas o protagonista de Pop, ninguém fala dele. Ninguém tá nem aí pra ele. Eu juro, por mim, se um dia aquele protagonista ele morrer, ele não vai fazer falta nenhuma na vida ou no jogo. Ele não faz nada. Ele só fica calado pra tudo. Ele não reage a nada. É um protagonista estupidamente ruim. Ele não tem nada de bom, nem desenvolvimento, não reage a nada, não sente medo a nada, não tem emoção a nada. Ele só é vazio. FNAF, parabéns. Dessa vez vocês conseguiram me convencer que seus protagonistas são melhores. Desde os livros até o jogo. E iremos para o próximo tópico. Mortes de personagens. Foi uma coisa que sempre foi bom em todas as obras, para dar mais um contexto ou até mesmo dar mais impacto à cena. E dá uma certa insegurança sobre se o personagem continuar vivo ou não, e pode trazer riqueza a uma história. Mas matar personagem em excesso acaba se tornando algo chato, onde a pessoa acaba se enjoando com o tempo e não tem mais uma graça de perigo, já que toda vez você já prevê isso. E é o que mais se predomina em Pop Playtime, desde o primeiro até o quarto. Apesar que o Hug Hug ele voltou, uma coisa que ninguém esperava, uma coisa que todo mundo já esperava, que ele continuasse vivo, desde o Mommy Mommy Legs, PJ Pugapiller, os Mini Hugs, Buzzle Bunny, Catnap, Dowie, Dr. Halle Sawyer e até Dra. Delight, todos eles morreram de tantas formas, e como se torna muito chato e entediante para mim. Eu digo para mim que se torna uma coisa chata e maçante, onde ficar matando, se torna uma coisa muito chata para mim. A pena que a Pop não morreu, né? Mesmo com a Missy ter continuado vivo, eu digo por mim, eu nunca queria ter matado o Dowie, nunca. Uma coisa de erro de protagonismo, mas eu já falei esse tópico. E como muitas ações se tornam só a mesma coisa, onde mortes e mais mortes ao invés de reaproveitar personagens ou aproveitar mais do potencial que eles têm a oferecer. E ao invés disso, desperdiçam ele, matando da mesma forma. Mesmo que vários personagens tenham tido destaque, como Mommy Legs, Catnap ou Dowie, muitos outros que mal apareceram, eles não tiveram destaque nenhum. O Yarnab, o Pianossauro, e como eles próprios desperdiçam seus personagens, sem dar o mínimo de destaque a eles. Isso torna muito chato e maçante. E com o tempo não vai ter mais personagem suficiente. Possa ser que até no capítulo 5 revele alguma coisa, mas eu digo por mim que é uma coisa muito chata. E eu perco de muitas vezes me aproximar a um personagem ou até gostar dele, porque eu já tenho a ideia que ele vai morrer de alguma forma. E se torna muito previsível.
falta de exploração ou até mesmo sem o que fazer no jogo. Como assim? Pop Playtime, ele já tem uma história traçada. Como já tinha dito, muitos dos roteiristas de Pop, que ele saiu já antes de terminar o capítulo 5. No caso, ele já terminou o roteiro, mas o capítulo ainda está sendo feito. Uma coisa que eu sempre senti muito chata é como tem pouca coisa para você explorar. Muita coisa acaba sendo deixada de lado. E não tem como você explorar muitas vezes cenários que deveriam ser possíveis, desde cenário invisível, e sem muito o que você fazer dentro do próprio jogo, ao invés de você só ver fitas ou até cartazes. Mas pelo menos pudesse ver mais o ambiente, explorar mais, ou procurar coisas escondidas, easter eggs, ou até minigames. Infelizmente não é isso que temos em Pop Playtime. Mesmo que tenhamos fitas VHS ou até mesmo cartas, para mim se torna uma coisa muito chata, que não tem um motivo por que um jogador explorar, sabendo que ele não vai achar nada ou não vai conseguir nada. Se tivesse algum objeto ou algo que ele pudesse encontrar, que pudesse até ajudar no final, seria muito mais interessante, pois assim o jogador iria se empenhar mais para poder achar, ou até encontrar item escondido, que dependendo de quantos eles pega, ele poderia encontrar um segredo. Segredo. Nossa, eu matando português. Enfim, ou até achando algum segredo novo, daria muito mais uma recompensa para um jogador para ele poder explorar o game. Mas infelizmente isso não vem à questão. O jogo ele é fechado, você tem que fazer o que fazer e continua dali mesmo. E por isso muitos acabam só continuando no próprio jogo mesmo. Infelizmente vou ter que dizer, FNAF ganha disso em Pop, com certeza. E o próximo tópico, ainda continuando nesse, mas ainda tirando um pouco do contexto, mas ainda continuando. Pop Playtime tem pouco tempo de jogo. Sim, eu sei que para 4 horas, 3 horas possa parecer muito, mas sempre senti que Pop Playtime tinha pouco tempo de jogo, mesmo se você quiser explorar mais o próprio jogo. Para alguém que tenta seguir a história, que segue normalmente como qualquer outro youtuber, nunca há muito tempo de jogo, diferente de Ocean Machine ou até FNAF. Pop sempre teve esse problema com o tempo de jogo, nunca sendo muito tempo de tela para outros personagens, onde também poderia ter aproveitado para colocar mais coisas do protagonista ou ele reagindo, mas infelizmente isso também não vem à situação, o que se torna mais precário ainda para eu não gostar de Pop em questão de tempo. Que é uma coisa que eu acho até engraçado, Pop Playtime não ter tanto tempo, sabendo que eles têm uma equipe gigante agora, que foi afirmado que não é mais uma empresa indie, mas sim uma empresa mesmo de jogo. Mas ainda assim, isso sempre me teve um problema, onde uma pessoa pode simplesmente zerar com 3 horas de jogo. Eu gostaria muito mais que fosse 5 horas, 6 horas, teria muito mais conteúdo e seria muito mais divertido e também daria mais espaço para outros personagens. Mas infelizmente isso não acaba tendo. E é outra coisa que acaba me entristecendo, infelizmente. Mas enfim, nós vamos para o próximo tópico. Pop Playtime é simples demais. Um jogo direto que não vem com muita conversa ou até mesmo o que você possa fazer.
o que torna pra mim muito maçante e também acaba perdendo o terror que ele tem, o que faz eu não sentir tanto medo assim enquanto eu jogo Power Playtime. Posso até soar meio estranho isso, mas o jogo próprio, ele escolhe quando você vai ter medo. Ele não te deixa sentir medo desde o ambiente ou coisas ao redor, sabendo que qualquer hora você pode ser atacado. Não. A parte específica você pode ser atacada de qualquer jeito. Diferente de outros onde você não sente isso. Desde muitos jogos que trabalham com isso, como desde o bicho ficar correndo o mapa inteiro ou você ter que tomar cuidado, na verdade não tem isso. Já é tudo determinado e escrito. O que torna para mim muito simples. E como também a batalha contra os bosses, para mim é muito ridícula. Ou até fácil demais. Um exemplo disso seria o próprio Mommy Legs. Desde aquela fugitiva, quando você estava fugindo, aparece um triturador, onde ocasionamos a morte dela. Mas o que um triturador faria sentido ali? Nada. Um triturador não faria nenhum mínimo de sentido estando ali. Onde simplesmente nós matamos ela ali, como se o próprio cenário ele contribuísse para tudo que o jogador fosse fazer. O que torna para mim muito chato ou até estranho, esquisito. Como se tudo ali fosse de propósito para favorecer o jogador de alguma forma. Que para mim fica muito esquisito. Um próprio exemplo disso, a batalha contra o Dowie. Num lugar de mineração, onde tem um monte de bomba de gelo e serras para serrar. Onde a gente usa contra o Dowie. Você tá me dizendo que quer que eu engula que tem um monte de bomba de gelo e serras no próprio cenário para te ajudar a derrotar o Dowie? Muito estranho e muito esquisito. Pode até ser uma visão simples sobre o que o próprio jogador faz. Como é dito que ele é muito inteligente, já que nem todo mundo que iria jogar pop iria conseguir usar todo o cenário ao favor. Mas pra mim nunca fez sentido essa coisa do próprio cenário parecer que favorece o jogador de toda a forma possível. O que pra mim é uma coisa muito chata. O que torna muito mais o jogo simples. É isso, minha opinião. Eu não sei se ela ficou bem explorada ou foi tão bem aproveitada assim. Mas eu espero que pelo menos tenha dado um certo entretenimento para vocês. E talvez alguém assim ver o vídeo e quiser dar opinião sobre algo e achar interessante, eu ficaria feliz em ouvir. Então é isso, pessoal. Obrigado por quem assistiu até aqui. E só. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até logo, jovem.